Bom, baseado na obra da Sociedade do Cansaço, o filósofo Byung-Chul, ele comenta no seu livro, no capítulo 7, né? A sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping, né? Quando eu li sobre isso aí, eu fiquei refletindo e analisando, né, o que ele quer, se refere à sociedade, uma sociedade com a expressão, né, de doping, né. Eu me lembro que quando nós cansamos de ver aí no futebol, ou quando tem as Olimpíadas, algum atleta, ele é pego ali no antidoping, né, eles fazem exame de sangue, e eles são atuados ali e detecta que ele teve doping. Por que essa pessoa toma uma substância e depois ela vai fazer o exame e cai no doping? Ela toma essa substância para ela ter um desempenho maior que o seu corpo pudesse apresentar, né? Talvez um atleta que corre, ele ia se desenvolver um pouquinho melhor tomando essa substância proibida. A natação da mesma forma, no qualquer outra atividade, no futebol, no atletismo. Então eles tomam uma substância que é proibida e eles caem no doping, e daí é detectado que ele tomou essa substância e automaticamente ele é desclassificado por isso, né? Eu achei interessante quando o autor coloca, né, que o nosso cérebro, ele toma essa substância, ou ele se coloca nesse patamar de doping. Eu fiquei imaginando por que o nosso cérebro ele se torna nesse patamar de doping. Porque as nossas ações, os nossos objetivos começam a ser ao contrário daquilo que o nosso cérebro foi planejado para fazer. Muitas vezes na sociedade, primeiro, né, a sociedade do cansaço, ele fala que é uma sociedade onde o desempenho está acima de tudo, né? A sua entrega do seu trabalho, nos seus afazeres está acima de tudo, tornando, né, o teu cérebro preso, né? Trocando a palavra de doping para preso, preso em algumas atitudes e algumas coisas que você tem que fazer que está acima daquilo que é o natural, né? Eu sempre fico imaginando que um dia eu vi uma pastora falando a diferença de um remédio para um veneno é a dose, né? Quando nós não temos um equilíbrio e nós não colocamos a dose necessária, certa, ela pode se tornar um doping na nossa vida, né? Como se um doping, algo que nós estamos adquirindo e tomando acima do natural, né? O natural hoje é tu ter uma sociedade que tu possa trabalhar, tu possa ter um descanso, tu possa ter tempo para sua família, que tu possa ter tempo para sua casa, tempo espiritual, que você possa ter tempo para ter uma vida de qualidade. Mas o que a sociedade hoje nos cobra e nos requer? Que o nosso tempo seja totalmente para ela. No trabalho, tu é cobrado conforme a demanda que tem, né? Eu trabalhei muitos anos numa empresa de comercial e eu não era da área comercial, eu era da área técnica. Mesmo assim, a demanda era muito grande. E na área comercial, a demanda era horrível, ela exigia do profissional algo que estava muitas vezes acima da sua capacidade do seu corpo, né? Então teria que entregar aquilo que a empresa está pedindo, que a sociedade pede, e tu se torna um escravo disso, né? Como o autor falou, né? O teu cérebro fica como se fosse ah, dormente para isso, né? E tu não consegue mais andar na retidão, na qualidade daquilo que tu foi planejado para fazer. Muitas vezes a sociedade ela suga, né? Ela é como um parasita, né?
na nossa vida que ela suga o teu desempenho. Tu não tem tempo de ter um tempo de qualidade com o seu filho, tu não tem tempo de ter um tempo de qualidade com a sua esposa, então muito menos tempo de congregar numa igreja ou congregar num lugar onde possa trazer um refrigério para sua alma, né? E o autor ele coloca que a sociedade do desempenho, a sociedade ativa, gera um cansaço e um esgotamento excessivo, né? Isso que eu estava falando ontem, ó. A sociedade do desempenho é a sociedade ativa. A sociedade ativa gera um cansaço e esgotamento excessivo do indivíduo, né? O indivíduo fica totalmente estressado, né? Estressado com a sua demanda, estressado com aquilo que está, né, sobrecarregando, ele não consegue perceber isso. Olha só o que o autor fala: o excesso de elevação do desempenho leva a um infarto da alma. O cansaço da sociedade do desempenho é um cansaço solitário que atua individualizando e isolando. Então a pessoa ela se torna isolada. O excesso faz com que a sua alma fique totalmente destruída. E daí eu fico refletindo e imaginando como, né, se a sociedade faz isso, né, na tua mente, como se fosse um doping, um parasita que não deixa você respirar, não deixa você andar naquilo que você foi criado, começa a te trazer grandes sequelas para o seu espírito, para a sua alma ou para o seu corpo. Se a tua alma está destruída, o teu espírito provavelmente já está desconectado de Deus. Se o seu espírito está desconectado de Deus, automaticamente a sua alma já tem um buraco, o seu corpo também vai começar a sentir os reflexos dessa desconexão. E daí eu fico imaginando como que nós vamos ter uma vida social e uma vida espiritual se a sociedade, se o cansaço que está refletindo na tua alma vai deixar você se conectar com Deus. Não tem como você se conectar com Deus se você está com a alma, com o corpo e com o espírito desconectado de Deus. Se o teu espírito está desconectado, a sua alma está desconectada. E se a sua alma está com essa falência, com esse infarto, como o autor fala, como que nós vamos nos conectar com algo que pode nos trazer um refrigério? Que é uma atividade espiritual, uma atividade que possa nos conectar com Deus novamente. Então, por isso que esse cansaço da sociedade, ele traz uma desconexão espiritual também para a espiritualidade. Não tem como um ser humano, uma pessoa, estar desconectada de Deus ou estar cansada nas suas atividades, nos seus afazeres, conseguir se conectar com Deus. O que é necessário fazer? O que é necessário fazer é refletir e abrir mão daquilo que te deixa longe do Senhor. A sociedade, ela te cobra e ela quer que tu entregue aquilo que ela pede para te entregar. Se tu não tiver a consciência, o teu cérebro estiver dopado com esse doping cerebral, você vai ter que ser livre disso para você conseguir se conectar com Deus. Senão você não vai conseguir. E não conseguindo se conectar com Deus, o seu espírito está desconectado, a sua alma está totalmente, como fala o autor, né, aqui, está um infarto da sua alma, né, um buraco na sua alma, onde a sua alma ela não é direcionada pelo Espírito Santo, direcionada por Deus, mas sim pelas tuas vontades, por teu querer. E isso começa a te trazer uma sequela.
começa a trazer doenças, né? Começa a trazer ansiedade, depressão, e o seu corpo também começa a sentir. O seu corpo começa a dar sinais que a tua alma está destruída. O teu corpo começa a dar sinais que a tua alma não está pronta para ter uma conexão com Deus. E o teu corpo começa a definhar, começa a trazer doenças, enfermidades que talvez você não teria se você tivesse uma conexão com Deus. Lá no versículo de Mateus, né, 11, 28, se eu não me engano, ele fala, né, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, por eu vos aliviarei, né? Então, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, nós temos um lugar para ir, né? Nós temos o Senhor Jesus, mas nós temos que ir, é um convite que Ele nos faz. Como que nós vamos entregar a nossa vida para o Senhor se esse cansaço nos prendeu, nos amarrou, né? Esse infarto da alma que muito me chamou a atenção, que o autor Byung-Chul Han fala aí, ele fala de um infarto da alma. Quando o teu corpo tem um infarto, alguma coisa não está funcionando. Então, se tu tem um infarto da alma, o que conecta a tua alma? Faz com que a tua alma tenha refrigério. É Deus. E agora eu pergunto para mim, como nós vamos ter uma conexão com Deus se nós estamos cansados, sobrecarregados? E se nós não nos entregarmos para o Senhor, não pedirmos para Ele vir sobre a nossa vida, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos ter essa consciência? Como que nós vamos poder nos conectar novamente? E conectando novamente é deixando o Senhor agir em nossa vida. Entregar a Ele as nossas cargas, as nossas dores, as nossas angústias. Mas, para isso, nós temos que saber aonde que está nos sobrecarregando. Muitas vezes é fácil, né? Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Senhor faz um convite para nós. É um convite. Só aceita o convite quem quer. E esse convite é aberto para todos, né? Principalmente para aqueles que estão com o cérebro adormecido, com o corpo adormecido, por esse cansaço que a sociedade, que até as igrejas nos colocam. Daí nós vamos para uma igreja e uma igreja começa a ter atividades, começa a nos fazermos como uma sociedade. Ela reflete aquilo que muitas vezes nós olhamos na sociedade. Então, se a gente não tiver um equilíbrio, né, colocar a dose certa, como eu falei anteriormente, o que nos separa o remédio do veneno é a dose. Se nós colocarmos a dose certa, nós vamos conseguir ter um refrigério, vamos conseguir ter um refrigério da nossa alma, conectar o nosso espírito com Deus, e nós começamos a ter um refrigério do nosso corpo também. Queria deixar essa reflexão, né, para que nós possamos refletir, né, sobre a sociedade do cansaço, que está ativa hoje, em todos os lugares, e muitas vezes na igreja. A igreja ela está impregnada com atividades, com eventos, e às vezes os seus membros, as suas pessoas estão com as almas destruídas, são desconectadas de Deus, né? Para nós nos conectarmos com Deus, nós temos que refletir na palavra Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Só que para isso nós temos que saber se nós estamos cansados e sobrecarregados. Reconhecer, ter o equilíbrio, né, para diferenciar o que é veneno, o que é um remédio para nos curar.